Bom, mês louco, tem muita coisa pra falar hoje no Carteiros, Davi Fontinelli. Vamos precisar de ser dinâmico aqui pra gente conseguir entregar tudo ainda hoje, hein? Dinâmico com o mercado, porque Perfeito. o nível de vol, de Tá cenário um e negócio de movimentação de preço de ativo, né? Como sempre, né? Como tem sido a tônica É. do ano e dos últimos tempos. Não tá Acho que fácil pra ninguém. isso reflete muita notícia aqui pra gente falar. Mas tá tendo bastante zum político, né, também, essas semanas. Então acho que vai ter um tema bacana. Vamos pra nossa apresentação, já direto pra nossa querida audiência, que se não é inscrita no canal e não der like e não ativar o sininho, eu vou ficar de mal. Aqui está o primeiro grande tema, que é justamente sobre a intervenção MP da tributação dos investimentos, que também foi chamada a 1303, né, como MP da taxação, a turma apelidou carinhosamente, que tinha sido aprovada pela comissão mista do Congresso e logo na sequência a turma deixou caducar e caiu. E aí entre os pontos, aqui o Davi trouxe uns recortes legais, né, que Carlos Zaratini foi o relator, que ele é do PT, tinha esse ponto da unificação do IR de 18% sobre rendimentos. Aí tem várias coisas aí, enfim, acho que você tem umas coisas para falar também. O que eu ia falar, que rolou de bastidor, que eu achei interessante, eu até tuitei no dia sobre, tem muito fundo de investimento, né, da Visão, que tem aquela regra do imposto regressivo, né? Então ele vai Critério de diminuindo. enquadramento, né? Que você precisa comprar Exatamente. ativo longo. Só que todo mundo sabe disso. Esse é o ponto. Todo mundo sabe da parte de começar no 22,5 e termina no 15 em 2 anos. Agora, não é todo mundo que sabe que para você conseguir enquadrar o seu produto nisso, né, o fundo se enquadrar nisso, ele precisa carregar títulos longos do Tesouro na carteira. Como NTNBs, que são os títulos atrelados à inflação, e as LTNs, que são os prefixados, geram volatilidade para o portfólio, a turma compra LFT. As LFTs mais longas, tipo a 2031, por exemplo, etc. Só que da mais longa para mais curta, né, o Tesouro Selic mais longo, de vencimento mais longo, para o vencimento mais curto, tem um prêmio de 10 bips, né? Ou seja, você ganha 0,10 a mais para ficar, sei lá, 5 anos a mais investido no Tesouro, digamos assim. E aí, uma vez que você unifica, ia perder o sentido do gestor ter isso no caixa. Então, o que eles iam provavelmente fazer era vender esses papéis. Só que, eventualmente, isso poderia ser tão relevante, dado que não tem muito comprador para isso nesse preço, né? Poderia ser tão relevante que o spread poderia abrir, porque quando você clica lá na corretora, né, do Tesouro Selic, tem lá Selic mais uma taxinha pré-pequenininha, né, que é bem baixa, como eu falei. Isso daí ia para 100, 150 bips, ou seja, ia passar a pagar Selic mais 1,5. O tesourão, Melhor que velho. crédito, né? Melhor se fosse que o crédito, caso. se fosse o caso, né? O ponto é que caducou e caiu, não vai acontecer, tá tudo certo, gente. Mas, enfim, rolou um estresse aí de bastidor interessante nesse sentido. Isso aí foi um grande susto, né? Até no começo do mês de outubro já, embora a gente esteja falando principalmente de setembro, mas assim, esse grande susto, quando a gente pensa no gap que tinha de atratividade entre os fundos tradicionais e os produtos isentos, essa última modificação do relator aumentou ainda mais. Foi uma coisa assim que foi um grande susto, né? Não sei se foi 1 ou 2 dias antes que teve essa primeira etapa do trâmite, né? Mas que ela manteve a isenção de LCI e LCA, que a princípio tinha essa visão de que LCI e LCA vai ser tributado, Sim. mas mantém aqui nas debêntures incentivadas, CRI, CRA, mas LCI e LCA vai ser tributado, e aí o resto fica nos 17,5%. Que isso por si só já seria uma atratividade ainda maior para as debêntures incentivadas, que a gente vai falar aqui depois, para os fundos de debêntures incentivadas, porque o efeito tributário da ausência de imposto, quanto maior o juro, mais benefício o investidor tem, né? Então, assim, no juro que a gente está hoje, na curva prefixada futura também, você deixar de pagar 15%, ou no caso 17,5%, ou com esse último ajuste aqui, 18%, seria muito atrativo, né? Então, foi assim, um grande susto, aí depois não foi aprovado no Congresso, cai, um grande alívio também para os investidores de LFTs. Perfeito. Mas assim, o comentário, porque
tem essa possível assimetria, se o mercado começasse a vender LFT longa, etc., vai para CDI, Selic, no caso, mais 50 bips, 100 bips. Está bem melhor que os ativos de crédito privado. Então, assim, os gestores de fundo iam vender a LF do Bradesco pagando CDI mais 0,20 e comprar a LFT 2032. O mercado ia encontrar o seu iria preço se ajustar, de né? equilíbrio novo, não ia ficar mais em 0,10. Ser um pouco mais alto. Ia ser mais alto. O ponto é que antes de encontrar o preço de equilíbrio, sempre tem um movimento de estresse, né? Então, o primeiro negócio exagera ia rasgar e depois ia voltar, exatamente. Mas sim, e quando a gente olha para economias análogas ao Brasil, tipo Colômbia, etc., é exatamente o que acontece lá. Então, você pegar o título mais curto por mais longo pós-fixado, tem 200 bases de diferença, ou seja, é a taxa de juros mais 2%, né? Então, aonde seria a do Brasil? Não sei, mas, de fato, o ponto que você está falando é verdade. E vale ressaltar, né, que essas isenções, esses ativos isentos, eles acabam, de alguma forma, gerando um nível de distorção no mercado, né? Se a gente acompanhar os últimos anos, e aqui o Carteiros é um espaço de debate franco entre eu e você também, né? Nos últimos anos a gente viu o investidor brasileiro, ele tem uma tendência a escutar IR, isento de IR, e apertar um botão do beleza, é isso que eu quero. Sem se preocupar, talvez, como deveria com o que tem por trás, eventualmente. De fato, muitas vezes é uma oportunidade, né? Então, se você pensar num ativo de crédito de qualidade que você não vai ter um problema, e você carregar até o vencimento uma rentabilidade isenta de imposto de, sei lá, IPCA mais 7, IPCA mais 8, é razoável, não é ruim, se você carregar até o vencimento. O problema é que o que a turma não vê é o nível do spread, né? Ou seja, tá tendo tanta demanda que o spread de crédito, essa remuneração adicional sobre o título do tesouro equivalente àquele ativo, tá baixo, cada vez mais baixo, chegando a pontos negativos, que se você precisar vender, talvez em algum momento da história aqui você não tenha uma experiência tão boa assim de investimento, né? Então, acaba gerando essas distorções e gerando uma atratividade, um ponto de venda para a pessoa física, investidor final, muito forte, que pode esconder alguns perigos. Então, tem que sempre tomar cuidado com onde você está investindo especificamente e não olhar só para isenção. E tudo que está atrelado ao IPCA, no curto prazo, que você falou do vencimento, né? Mas o que é o curto prazo? É um IPCA controlado, ali abaixo de 5. Se você pensa em IPCA mais 7, 7,5, você pensa assim, pô, nível de juro real é interessante, né? Mas pouco IPCA, sei lá, 5. 12,5, o CDI tá 15, irmão. É isso. Então, assim, por um investidor que quer ver ali no extrato do mês acima do CDI, mesmo esses títulos vão estar marcados, poxa, o carrego abaixo do CDI, né? Que o mesmo vale para as Bs. Perfeito. Mas no caso das debêntures incentivadas é isento, né? Então Exato. acaba que é o grande atrativo. Mas é justamente o próximo slide aqui que mostra o gráfico da Arx Investimentos, a parte de crédito, como é que está evoluindo esses prêmios de crédito, tanto da parte das debêntures incentivadas, quanto das debêntures não isentas, né? Inclusive com o efeito do gross-up. Mas eu queria destacar esse finalzinho da curva, que, caramba, tem uma empinada para baixo, que foi o mês de agosto e setembro, está sendo um pouco agora outubro também, mas do mercado nessa onda compradora e prêmios fechando, né? Vou até dar o spoiler de um gestor de crédito que usou um termo que eu achei interessante, que esqueceu o nome do título da carta, mas é o tal do Race to the Bottom. Corrida até o fundo, né? Porque é isso aí que o mercado de crédito está tentando achar o fundo, né? Até onde que vai. Então, a depender do ativo, na visão da Arx, eles acham que já foi. Tipo, tem ativo que, por um nível de risco, porque é isso, né? Não é só o risco de crédito, é o duration, que no caso aqui de infraestrutura são vencimentos mais longos, de 6 anos, 7 anos ou até mais. Isso duration dos papéis, né? Então, quando você compara essa mesma empresa emitindo uma debenture não incentivada com um duration mais curto, é de se esperar que a incentivada pague mais mesmo porque o vencimento é mais longo, né? O duration é mais longo também, tem mais risco de duration.
E não é o que a gente está vendo para muito caso aqui, né? Ou seja, o mercado ele é diverso, né? Tem várias emissões, vários emissores, tem que avaliar caso a caso, mas pelo menos o índice aqui, ele, em agosto, não lembro se a gente comentou aqui no programa, mas em agosto ele bateu o nível negativo pela primeira vez, desde o início da série. E a gente vê aqui desde 2018, né? Lá atrás ele operava ali próximo de 1%, esse prêmio de crédito das debêntures incentivadas. E aí, em agosto, bateu o campo negativo e a inclinação disso tá preocupante, né? Então, é a foto do mercado de hoje, a demanda ainda está muito alta, principalmente para os fundos que não têm exposição à inflação, ou seja, são os fundos pós-fixados que a gente chama de redeados, né? Você não pega esse componente do risco de mercado, mas talvez aí tenha uma assimetria mais desfavorável, dadas as circunstâncias que a gente está hoje de preço, né? De mercado. Tem um outro fator técnico que contribui para essa claríssima distorção que o mercado local de debentures apresenta, que é que no Brasil você só pode comprar, você não pode vender. Não tem posição short em debenture como tem lá fora, né? E isso gera uma distorção, porque a gente fala muito dessa queda dos spreads, né? Mas sei lá, pegar um caso de CVC. Quanto tempo a debenture de CVC ficou tradando a CDI mais 6 até mudar o seu patamar de preço, por exemplo? Por que isso acontece? Porque tem uma hora que os compradores marginais que ali estão, eles permanecem, fica um dando a mão pro outro, ninguém se solta, e isso gera distorções, né? Então você não tem os instrumentos para ficar vendido, isso contribui ao mercado ficar ainda mais errático em termos de preço, né? Então realmente nítido, né? E aqui nessa série histórica que tá na tela, enfim, que você tá no podcast, você não vai ver, só no YouTube tem as nossas telas, então nesse gráfico Darks, veja como é cíclico, né? Então os spreads ficam baixos, depois eles têm uma abertura. Depois eles voltam a ficar baixos, depois tem uma abertura. E aqui ele tá ficando ainda mais baixo do que na série histórica. Se o passado rimar, o ciclo vai se repetir. Agora, quando a gente olha a foto de setembro, que é justamente pegando essa queda dos prêmios, eu até grifei aqui na tabela que a gente está mostrando no slide como é que foram os fundos de infra atrelados ao CDI. 2,16 no retorno de setembro, retorno mensal, sem IR, ou seja, isento. Ou seja, se você grossapasse isso aqui, ou seja, considerasse o efeito comparável, esse retorno comparável aos demais fundos, seria ainda mais alto, né? Então, os fundos têm surfado essa onda de fechamento dos prêmios, ou seja, os títulos se valorizando conforme as taxas caem. E em 12 meses, esse retrovisor tá assim, maravilhoso, né? O investidor que vai comprar um fundo isento, sem risco de mercado da parte do juro real, olhando os últimos 12 meses, vai estar em níveis que talvez seja o melhor instrumento que você pode ter comprado nos últimos 12 meses do Brasil inteiro, né? O investidor vai dançando enquanto a música tá tocando, né? É isso aí. Só que o problema é que quando a música parar, as coisas podem mudar um pouco, né? É curioso. O que a turma tem eventualmente feito nesse momento, que eu já tenho visto de maneira muito incipiente, é começar a olhar mais para os veículos sem o hedge. Então passar a ter exposição à inflação e não mais esses redeados. Mas o ponto que você falou é isso, assim, enquanto no curto prazo o retorno tiver nesse patamar, né, fica muito, à primeira vista, fica muito interessante. Um outro comentário aqui, falando ainda da indústria, dos fundos de crédito, agora no caso dos não isentos, né? A gente tem visto, a cada mês surge uma nova empresa com dificuldade financeira, aperto de balanço, tais gestores tinham, etc. E até tem pessoas que a cada evento trazem esse alarmismo, né? Tá vendo? Tá aparecendo. Eu sou do grupos mais céticos que eu vejo os retornos, né? Então, assim, o gestor, ele também tem um papel de gestão ativa de construção de carteira, de dosar o size, né, dessas empresas
que podem ter mais aperto, que está com um preço bom, mas que também tem risco maior. Se ele souber dosar isso na carteira, ele pode ter vários eventos de crédito e não machucar a cota. Então, no mês de setembro, que foi um mês que teve alguns casos marcando os papéis de crédito, os piores fundos aqui, quando a gente olha a dispersão, o terceiro quartil, tiveram em níveis próximos do CDI. Os fundos high/mid-grade, com 1,17 de retorno mensal versus 1,22 do CDI, próximo, né? Então, é uma realidade que... Tudo bem que o mercado está só fechando o prêmio, né? Mas mesmo em novembro e dezembro do ano passado, de 2024, né, que teve um soluço, os prêmios abriram em alguma magnitude, deu para sentir uma palhinha do que seria o downside, né? E os fundos fecharam ali 50 do CDI, 70 do CDI, comportado, né? Então esse é o downside que a gente vê para a maioria dos fundos. Um cenário que o carrego está muito baixo, às vezes muito próximo do CDI, mas que, por outro lado, o downside, pelo menos na minha opinião, também é controlado, né? Então, essa é o balanço que você precisa fazer, a avaliação que você precisa fazer quando você pensa nesses fundos, diferentemente, talvez, de algumas pessoas que, tipo, isso é uma bomba, vai explodir. Eu sou mais cético com as pessoas que criam esse alarmismo todo. O grande ponto aqui é o seguinte: diferente dívida e ação. Diferente da ação, na dívida, quando dá merda, dá merda. Porque na ação, você tem ainda instrumentos de evacuação, digamos assim. Então a ação pode voltar, o mercado tem muita volatilidade, então, você eventualmente perde num papel, mas os outros voltam bem e isso te ajuda a recuperar. Tem N cenários. Na dívida, quando dá problema, normalmente dá um problema estrutural na companhia. Então ela perde capacidade de te pagar. Ou seja, ela vai te dar um calote. E aí você vai receber um pedaço desse valor inicial que você colocou, desse principal, e acabou. Não tem... Quando dá problema, dá problema. É isso. E você fica amarrado, não tem liquidez, você não vai conseguir vender pra ninguém, não tem saída, já era. É isso. Mas corroborando com o que você falou, eu acho que os problemas que a gente tem visto no mercado de crédito, eles só corroboram com os gestores. E não... Que é de quem eu tô falando, só deixando claro aqui. É isso. Eles só corroboram com os gestores. Por quê? Porque o cara vai ter 20 bips de posição, ou seja, ele vai ter 0,10, 0,20, 0,30 da carteira numa posição. Quando ele tá muito grande, e aí, são raríssimas exceções, o cara tem 1% do fundo, 2% do fundo na posição. Mas na média, eles vão estar muito mais para esse lado de ter 0,20, 0,10. Ou seja, se ele sofrer um problema numa posição, ele vai perder 0,10, 0,20 no ano e não é legal, ninguém gosta de perder dinheiro, não é bom, mas eu só acho que é importante ressaltar o tema que você levantou aqui, porque assim, todo mundo erra, gestor de equity erra, né? Então gestores de ações erram, gestores multimercados erram, o gestor de crédito também vai errar, entendeu? Ele vai comprar, sim, quando você investir num fundo, o seu gestor vai comprar um crédito que vai dar um problema. Tem alguma coisa lá que vai dar problema. É normal. Assim como os bancos têm problema na carteira de crédito todos os dias. Então é normal. Né? Tem uma perda esperada ali que vai acontecer ao longo do caminho. O ponto é, o gestor precisa estar com um balanço de risco razoável para ele conseguir entregar o retorno em detrimento desse prejuízo, né? Que é o default rate lá que a gente chama. Ele tem que buscar um default rate menor do que o do índice. É isso. Né? Então acho que é só importante a gente fazer essa meia-culpa justa, que é pra dizer que, cara, não é legal, ninguém gosta, mas não é um pitch contra eles e sim a favor. E eu senti um pouco a mensagem subliminar que você quis passar nas entrelinhas, né? Mas o investimento direto numa dívida, ela envolve casos polêmicos, como o que foi de Ambipar com XP, né? Um ativo que a XP distribuiu, mas o foco aqui do programa são os gestores, né? Sim. Então, o trabalho do gestor é justamente fazer essa seleção do crédito, né? Não só a seleção do crédito, mas a construção de um portfólio de crédito em que ele vai dosar o tamanho das posições conforme esse risco-retorno das posições, né? Então, é o trabalho terceirizado. Porque eu lembro que no dia que saíram os eventos de crédito recentes, saem aquelas listinhas de quanto que os fundos têm posição, né?
E aí você via lá os nomes bem qualificados, assim, que tem, pô, um nome no mercado de crédito, etc., com posições muito pequenas. Então, acho que isso elucida o que eu acabei de dizer. Não quer dizer que ele não vai ter. Ele vai ter. Não significa que, eventualmente, ele foi negligente ao comprar. Ele pode ter tido um motivo para comprar. Ou ele foi querer tomar mais risco, fazer uma posição um pouco mais apimentada, tava fazendo, enfim, eventualmente ele acreditava em alguma mudança na companhia, né? Ou ele achava que o preço do bonde quando ele comprou estava muito E foi o descontado. caso do. Eu vi gente fazer isso, né? Quando deu uma primeira estressada, o bonde lá fora tava precificando a 65 do par, alguma coisa assim. Comprou, e aí teve uma segunda pernada de É queda, que foi isso. quando. Ou então aqui no Brasil, estressou pra CDI mais 10. Aí ele foi, comprou, e depois estressou É uma isso. segunda É pernada. isso. Só que aí o cara foi lá e fez, pô, já que isso aqui é a pimentinha da carteira, eu vou colocar 10, 0,10, 0,20. Vou colocar 5% do fundo, 10% do fundo, que vai gerar uma perda irreparável de capital, né? Então acho que é importante pontuar isso de maneira bem clara. Sim, sim. Pra fechar aqui o parte de crédito, esse é um outro gráfico que a gente mostra aqui, até para quem está nos escutando, a evolução do estoque da indústria brasileira de FDICs, né, que é um outro tipo de veículo que tem assim crescido num nível que tem sido talvez um dos temas, grandes temas do ano, tanto pela questão da MP, tributação, FDIC é o veículo sem cotas, etc., quanto por um certo nicho do mercado de crédito que os gestores olham e veem uma assimetria favorável, né, um risco-retorno que, para alguns casos de uma cota sênior, que é mais protegida, para lastros específicos, os gestores de high grade passaram a ir atrás e comprar, e, pô, crédito consignado do INSS, saque aniversário da FGTS, coisas tipo, como crédito consignado, por exemplo, que tem, para alguns casos, tem esse perfil mais defensivo. Eu escutei um comentário até interessante, né? Porque esses créditos sempre foram seguros, na opinião do gestor. Lá atrás é que o preço estava desajustado, estava muito elevado o spread. O que houve no mercado foi uma correção, mas não no sentido de exagero, no sentido de equiparar o prêmio desses lastros específicos para o risco que eles representam. Para esses casos de créditos consignados bem mais Sim. conservadores, né? Então, mas é isso, a demanda aumentou, os gestores high grade comprando, os fundos high yield, alguns deles têm tido uma demanda crescente, né, em função, tanto porque o high grade ficou muito amassado, os carregos e os retornos, quanto por questão da tributação também, né, enfim. O FDIC ele é isento de cotas, né, embora tenha o IOF, que eu acho que nem todo mundo percebe, né, que tem um pênalti de 0,38 para comprar, depois que o governo instituiu isso, né? Então, mas aqui o gráfico ele é muito emblemático, né? Porque no final de 2022 a indústria tinha um estoque de 337 bilhões e hoje, no fechamento de setembro, 719 bilhões, né? Então, mais do que dobrou nesse período aí de menos de 3 anos, né? Quando a gente olha para os Estados Unidos nos anos 80, os FDICs deles tiveram um papel importante como alavanca de impulsão para a economia. Isso aqui é um movimento de descentralização de carteira de crédito. O FDIC é análogo a um banquinho. E quase tudo é fidicável, vamos colocar assim. Você tem FDIC de consignado público, que é o que você citou aí, por exemplo, INSS, etc. Mas você tem consignado privado, você tem FDIC de precatório, né? Aí você tem FDIC padronizado e não padronizado, né? O não padronizado é para investidor profissional, você pode jogar um monte de coisa lá dentro, né? Tem um regulamento que diz o que é considerado direito creditório ou não para você incluir dentro de um FDIC. Tem muita coisa que pode estar dentro dessas carteiras, tá? Outro ponto. Tem essa questão de seniorização e subordinação de cotas também, que é o ponto que você acabou de citar sobre os fundos comprando muito. Então, parte dessa indústria crescer é porque você tem vários players na indústria de fundos que captaram dinheiro pra caramba e que não são originadores de crédito.
Então eles dependem de casas que originam crédito para serem abastecidos. Então ele capta dinheiro numa ponta, né? Esse dinheiro entra dentro do fundo, ele precisa alocar, né? Esse passivo entra, né? Então você tem dois problemas, o passivo e o ativo. Passivo para crédito não tem sido um problema. Muito pelo contrário, você tem eventualmente até, dependendo de quem discutir aqui, eu e você, talvez a gente chegue na conclusão que tem excesso. Mas o problema é você fazer a oferta de ativo acompanhar, né? E aí começa esse ponto que você falou, a turma começar a fazer esse FDIC picking para contribuir para os portfólios de crédito, até também numa ideia de tentar gerar alguma descorrelação. Isso tem sido uma demanda que eu tenho recebido com razoável lá, Davi. Assim, a turma tá preocupada de ficar muito parecida com o amiguinho que tá do lado, porque se tiver um evento de resgate, você pode sofrer mais se você tiver em papéis que são muito consensuais. Então, o que você quer, eventualmente, é estar em papéis menos consensuais e diversificar o teu portfólio. O FDICs tem um papel importante para isso, é um instrumento fantástico, mas tem que tomar cuidado, porque uma indústria que cresce nessa velocidade, saiba que tem muita coisa aí no meio que pode eventualmente não ser a melhor ideia do planeta. Aí que entra os gestores Mais uma vez. selecionados, né? Que fazem esse papel de escolher filtrar, certinho, né? Escolher. Exatamente. Separar o bom do ruim. Até porque o FDIC em si, gerir o FDIC é uma bucha. É difícil. Operacionalmente falando é complexo. Operacionalmente falando é complexo. Fazer cobrança é complexo. Enfim, é uma bucha. Então, realmente precisa prestar bastante atenção do que você está comprando. Eventualmente tem fraude. Até nesses públicos tem fraude. Então, você tem que saber quem é que está fazendo a gestão. Boa. Com isso a gente encerra a parte de crédito. E aí a gente falar dos multimercados. Bora. Multimercados é o seguinte, antes de mostrar aqui o próximo slide, acho que é interessante a gente falar de quem está indo bem no ano. Os fundos como um todo têm se recuperado esse ano. Tem sido um ano Sim. de retornos acima do CDI. Em alguns casos, CDI mais 2, 3, 5, níveis mais altos, acompanhados com mais risco também. Mas, no geral, a indústria como um todo tem se recuperado. E aí, tanto os fundos, que são os fundos mais conhecidos, chamados fundos macro, quanto os fundos, por exemplo, fundos long short, que têm ido muito bem também. A gente trouxe aqui, no caso dos fundos macro, um grupo dos que estão mais se destacando nessa janela do ano para mostrar o que eles estão fazendo, né? Então, assim, o primeiro caso deles é o do Vinland Macro Plus. A Vinland é uma gestora que, até 2022, tinha um histórico excepcional, mega consistente. Teve 2 anos muito ruins, 23 e 24. E agora 25 tem se recuperado, né? Então... Tá performando bem mesmo. Um abraço pro James, pro Monfort, pro Jonatas. Estava com eles recente, né? Tô toda hora com eles. Um abraço aí pra eles. E um ponto legal eles são muito honestos sobre esse período de queda que, enfim, o mercado tem, gente. Assim, esses fundos não vão ganhar dinheiro. Eles não são reloginho, tá? Eles têm volatilidade. Por favor. É investimento de longo prazo. Obrigado. O Macro Plus é a versão de mais risco na grade de produtos da gestora, né? Então tem o Vinland Macro e o Macro Plus é 2 vezes o risco. Eu geralmente gosto desse tipo. Plus, Power, Double. Eu gosto desses daí. Precisa ter o estômago, porque na queda ele também foi Sim, ele pior, também é Plus. Ele também é plus. E a gente vê aqui no ano, 2025, até setembro, subia 23,71. Versus um CDI de 10 e poucos, se não me engano. E aí, o que é interessante de observar aqui, né? Falando aqui mais da janela do ano. A atribuição, que tem um peso muito grande em juros. Esse ano está até mais distribuído em ações e moedas, por exemplo, né? Então, a gente vê aqui a parte de ações locais, eles ganharam dinheiro. Tem um perfil mais de fazer valor relativo aqui na parte de bolsa. Sim. Local. Mas moedas também, no 3% macro, né? no ano, no macro especificamente, foi o mercado que contribuiu. O grande contribuidor, juros como um todo, né? Juros globais, principalmente, 5,47 de alfa no ano. Mas o que é interessante? Olhando desde o início, como é que é essa composição? Ações globais negativo, ações locais 4,32
E esse início aqui acho que pega, acho que uns 6, 7 anos, mais ou menos. Juros globais 37, juros locais 40 e moedas negativo. Então, assim, é uma gestora que, pro bem ou pro mal, o juros vai explicar boa parte James dos Oliveira, retornos. Monfort, a turma é de juros, né? Os caras são bons de juros mesmo. Não tenho o que falar. Não, mas assim, Então, eu acho que eu preciso fazer um comentário aqui qualitativo, que é uma coisa um pouquinho mais de alocador. Tô até mais de Davi Fontenelle do que Lucas Collazo aqui. Mas esse movimento de aquisição de profissionais que a Vinland tem feito, né? Então, na contramão do mercado, enquanto a gente tá vendo casa fechando porta, movimento triste, eu gosto de sempre olhar o lado meio cheio do copo da nossa indústria e, pô, exaltar os movimentos bacanas também. A Vinland tá expandindo, né? Então contratou mais dois gestores, eu posso estar falando besteira, tá? Turma da Vinland aí não fica brava comigo, mas trouxe mais gente para operar lá, inclusive mesa de juros. Trouxe mais gente pro macro, então fortaleceram o time macro. Eles trouxeram uma equipe de equities nova, né? Um time de gestão ali, egresso do Safra, que vem para fazer a gestão de ações lá, muito pensando até também para frente, movimentos eventualmente que o mercado pode ter, então trazendo aí mais gente para a parte de equities, então estão fortalecendo o time, expandindo a equipe e no momento que a indústria na verdade se retrai, né? E o James, que é uma figura muito forte da casa, né? Ali tem uma turma razoável que é egressa do Pactual, né? O James já foi um dos 3 principais sócios do BTG Pactual e era um responsável ali pela asset, né? Então dá para entender e ele é um cara muito forte de juros, né? A expertise dele core, ele opera várias coisas, mas o core dele é juros. Então, parabéns aí pro time da Vinland pela performance. eu lembrei que você gravou com o Aurélio O Bicalho que? Uma semana aula. Se retrasada. você não assistir esse episódio, você é mal da cabeça. Aliás, Nando, você tem que ir pro Infomoney e Stock Pickers Collab, hein? Mas, ó, gente, Aurélio Bicalho nunca deu entrevista, cara. Pelo amor de Deus. E ele é um dos economistas que eu mais gosto de ouvir falar, porque é maravilhoso. Pra quem não sabe, é o economista-chefe da Vinland. Exato, ele é economista-chefe da Vinland, só que ele é assim, pra quem eu vou falar outro nome aqui, não. O Jobim da Legacy tem um background parecido com o dele em termos de que o Aurélio Bicalho é um economista de tesouraria. Então é aquele cara que senta no meio da turma ali, que tanto dá preço pro mercado na market making, mas também toma risco direcional com o balanço do banco, né? Então ele sempre foi um cara que tinha visão de. Ele é um economista com uma visão de trade. Então ele faz leitura de cenário, mas nas leituras de cenário dele, ele já aponta mais ou menos o que ele acha que vai ter de resposta nos ativos. Então é um economista diferente, assim, um cara mais agressivo, tem uma pegada mais de mercado mesmo. Pô, eu gostei muito da conversa, ficou bem completa. Ele também gostou. Então, por favor, acompanhe. Agora, esse próximo gestor, Collazo enviesado, né? Teve Mais conversa uma entrevista. recente. Mais uma entrevista do Stock Pickers. Tá selecionando bem os Pô, convidados, tá viu? vendo, hein? Tá selecionando Dois bem. dos melhores fundos da indústria aí no Stock Pickers, tá? Mas nessa semana aí, última semana, nós recebemos o Bruno Serra, que é CIO do Itaú Janeiro. Tá com mais de 20 bi, CDI mais 9,5, since inception. São 2 anos de histórico, acabou de completar 2 anos. CDI mais 4,5 ao ano. 11% de retorno adicional em cima do IHFA. Enfim, é uma das mesas mais performáticas do Multimesas do Itaú, que é um projeto análogo ao que eu tô falando, muito análogo, né? Você tá percebendo, né? Tá ruim Não isso, tinha né? percebido, mas bom É comentário. um projeto parecido aos projetos lá de fora. Aí me ajuda aí. Point 72, Citadel, Schoenfeld, Citadel, Millennium. Millennium. Tem aquela com B, como é que é com B? Puta que pariu. Shaw, não, é D Shaw. É, Com B. então, enfim. Baleazzi. Esse aí. Muito bem, Davi Fontenelle. Enfim, muito parecido com isso, né? Você pega gestores ali meio que plug and play, cria como se fosse uma asset sem ter o problema do comercial, darará, pega o funding, começa, estão voando, performance muito bacana. O que é interessante de notar é um perfil parecido com o Vinland no sentido da composição Dos do retornos. Alpha, Uhum. que também é uma casa especialista no mercado de juros, né? O que era de se esperar, ele explicitamente fala que é uma casa para ter
o alfa vindo do mercado de renda fixa, e aí tanto o Brasil quanto o mundo, inclusive, eles ganharam dinheiro relevante em mercados emergentes e desenvolvidos do ano, até se a gente soma, tá abaixo de Brasil, mas bem equilibrado, né? Então, um gestor especialista no mercado de juros, ganhou dinheiro também em bolsa ao longo de 2025, moedas está P&L negativo, commodities também, mas é um belo retorno de 17,44 aqui no acumulado de 2025, até o fechamento de setembro, versus um CDI de 10,35, né? Então, tem feito um ótimo ano, está liderando os rankings aqui de 2025. Só reforçando que aqui não são exatamente top 1, top 2. A gente fez uma coletânea de nomes que divulgam os relatórios e que estão ali no topo, né? Perfeito. E lá na Itaú Asset, no tal do multimesas que você mencionou, o Artax também é outro caso que... Esse Ultra é o que tem mais vol, né? Que tá indo muito bem, essa versão de mais risco, porque eles têm essas duas, né? Assim como a Vinland tem... Você falou do Plus, etc. O Ultra também é um termo que... Eu não tinha falado do termo Ultra. Você não tinha usado ainda, né? Desculpa. Ultra eu também gosto, tá? Também gosto de Ultra. Então, é um outro caso que tem indo muito bem, 16,77, só que aqui já é um perfil bem diferente. Sim. É um perfil bem diferente, que a primeira linha aqui de renda variável é a que explica a maior parte do retorno. Então, é um caso que é um multimercado, benchmark CDI, mas a parte de equities é uma das especialidades deles e que esse ano, que é um ano, inclusive, que Bolsa Brasileira lá fora tem ido muito bem, né? E eles capturaram isso aqui no P&L do fundo, né? Mas ganharam dinheiro em juros offshore, né? A linha aqui de juros, mas perderam tanto aqui no Brasil. É até às vezes injusto de você isolar as linhas, né? Porque muitas vezes o gestor opera combinado, né? Ele pode comprar a bolsa e tomar o pré, por exemplo, como um hedge. E você perde dinheiro aqui, mas ganha do outro lado, e o que importa é o O que você está dizendo é que talvez esse prejuízo, ele de alguma forma era esperado. Isso. Que ninguém faz posição de proteção, ou seja, hedge, esperando ganhar dinheiro com isso. É o contrário. Exatamente. Se o cenário estiver certo, você vai perder dinheiro com isso. Eu não sei se é exatamente o caso aqui, mas quando a gente mostra a atribuição, é sempre importante você ter isso em mente. Principalmente não levar valor de face e falar, não, ele manda mal em juros. Exatamente. Principalmente a atribuição com quebra por mercado, né? Quando é por gestor, que ninguém compartilha, mas por acaso você vê algum dia, aí sim você pode bater lá no gestor, você tá perdendo dinheiro e tal. É isso. Perfeito. Então esse é o caso do Itaú Artax Ultra. O que mais que a gente tem aqui? Capital K10. Opa! Bruno Cordeiro. Esse é um outro que abraço. Tem tido um histórico que está entre os fundos mais rentáveis da indústria. Se você pega a métrica de retorno de Sharpe, de drawdown, retorno sobre drawdown, né? Ele vai muito bem em todas. E o que é interessante na atribuição do ano, aqui até o fechamento de agosto, tá? Eles não divulgaram ainda o fechamento de setembro, mas é a diversidade da atribuição deles. Eles ganharam dinheiro em todos os mercados. Ganharam dinheiro em juros, ganharam dinheiro em moedas, bolsa e commodities. Commodities é um mercado em que, inclusive, historicamente, se a gente olha desde o início, na última coluna aqui do gráfico, é a mais representativa, o que é uma ótima fonte de diversificação. Se você tem um cara aqui como Vinland, por exemplo, e tal, janeiro, que ganha muito dinheiro em juros, combina com um gestor como o Capital K10, que ganha muito dinheiro em commodities, opa, você tem um portfólio diversificado, né? Isso é bom. Em vez de você combinar ali só com caras que só ganham dinheiro em juros, aí uma vez que o mercado de juros não oferece tanta oportunidade, tem um problema com o tratado, né? Então, aqui é um caso de uma estratégia muito mais diversificada. Opera o mundo todo, sempre operou. Perfil mais de trading, de curto prazo, de carregar posição, stop curto, drawdown controlado. Isso é o Capital K10. Acho que não foi... fundo. No Stock Pickers tem um tempinho que ele não vai, né? Tem um tempinho que não... Mas o Cordeiro irmão. O dia que eu chamar ele vem, ele é muito parceiro. A turma da Capitalo, todos são muito parceiros. O Carlos Volso também é muito parceiro. Enfim, a gente troca muita figurinha com eles e é uma casa, assim, eu preciso fazer um comentário aqui por conhecer bem no detalhe. São uma casa extremamente sofisticada. É impressionante o que a turma ali... Acho que tem, assim...
saber exatamente quem foi que contribuiu para isso, mas o Carlos Vou sendo uma grande liderança da casa e tendo esse histórico de tesoureiro, ele trouxe bastante complexidade para as áreas de trading. Então, assim, é realmente uma casa muito sofisticada. Os produtos também são. E essa estratégia de... É um multimesas também, né? Mas é um modelo muito, muito bem feito, muito complexo. Muita gente procura eles porque eles se tornaram uma referência nesse sentido, né? E o K10 é interessante porque o K10 é o multimercado macro análogo a um tradicional, né? Então é o mais próximo do que eles têm a um produto multimercado macro tradicional e que performa super bem também, né? Então, tá aí. E commodities, pelo amor de Deus, né? Absurdo o retorno. Aí estão lá, comprados em ouro, Exato, vendidos em exato, petróleo. Tem as exato. teses lá que tem Exatamente. tido mais news flow, né? Como o caso do ouro. Para fechar aqui o nosso conjunto de multimercados, o caso da Ace. A Ace que tem o flagship aqui, o Ace Multimercado, que está subindo esses 12,31 no ano. E eles têm também a versão alavancada deles, que é um nome que provavelmente você não conhecia, é o W, de Double Vol. W eu gosto também, hein? Eu tô gostando Mais dessa brincadeira aí. Mais W eu um. gosto. W eu gosto. Que é um veículo mais De restrito. Double Vol, é 2 vezes, né? Double V. Exatamente. É isso aí. Muito bem. Exatamente. E é mais restrito, eles até não colocam aqui na carta, né? Mas só para dizer que o W tá indo ainda melhor. Sim. Em termos de nível de retorno. E aí no ano eles também ganharam dinheiro de maneira diversificada. A gente olha aqui parte de renda fixa, renda variável é o maior contribuidor, mas também parte de moedas contribuidora, valor relativo. Acho que isso é interessante comentar, né? Porque é um diferencial da gestora operar valor relativo, que é uma coisa que os outros dificilmente você vê nas outras casas, né? Essa visão muito equilibrada de encontrar pares de ativos e você ter um trade baseado nessas assimetrias, mas em trades de valor relativo. E é uma coisa que a Legacy tem lá, por exemplo, Ace tem, e é muito mais raro no mercado. E é uma linha que tem contribuído bem no ano. Agora, historicamente, renda fixa, quando a gente olha ali a última linha, a última coluna, desde o início, renda fixa é o maior contribuidor, no caso da Ace, né? Assim como Vinland, Itaú Janeiro, aqui também explica mais do alfa da estratégia. A Ace é uma casa muito séria, faz um trabalho excepcional. Pessoas muito legais que trabalham lá. Tenho alguns amigos lá dentro, inclusive. O problema é que eu tô fazendo amizade em todas as casas agora, ô Davi. Aí vai ficando difícil fazer comentário. Mas como eu sou um cara muito honesto, eu falo mesmo, não tô nem aí. Mas o ponto é... A Ace tem uma característica específica que eu gostaria de realçar. E aí eu gostaria até de ouvir sua opinião sobre isso. Você criticar o meu comentário, na verdade. Que é o seguinte, uma capacidade de fazer aquisição singular. Por quê? Porque aquisição no mundo de gestor é zero óbvio. Zero óbvio. Eu já escutei de gente muito, muito fera do mercado dizer, cara, não funciona. Porque você tem duas culturas muito diferentes, jeitos de fazer gestão muito diferentes. Aí um jeito se sobrepõe ao outro, aí dá briga, aí a galera sai. Aí esse não, cara. Aí se conseguiu fazer aquisição de casa de equity, se funcionou. Conseguiu fazer aquisição de casa quant, funcionou, né? Eles têm feito aquisições, conseguido acoplar, trazer complexidade de time e produto dessa forma. Ou seja, eles estão crescendo de maneira inorgânica, bem sucedida, né? Porque não tá aqui, mas o Multicenários é um veículo também que está performando de uma maneira absurda, né? Então você comentou, né? O multimercado tradicional dele, digamos assim, tá performando super bem. Se coloca o W, que é o duas vezes vol, tá performando super bem. O Multicenários performando super bem, né? Então, assim, é uma casa que vem fazendo um trabalho muito bacana e eu diria até que merecia mais palco e spotlight por isso. Parabéns aí, Tasqueto, toda a turma lá
Maria Rita, Mazone, puta, eu não vou ficar falando o nome de todo mundo aqui, senão a galera vai ficar brava comigo, mas realmente o trabalho é muito bacana que eles têm desenvolvido. Você perguntou minha opinião, acho que não tem regra, tem casos que dá certo, outros não, acho que depende de alinhamento, Mas na maior parte das vezes é difícil, né? Isso, não, tem razão. Na maior parte das vezes é difícil, mas não é que isso implique que não vai dar certo. Exato, né? Porque mas é muito difícil. se você tiver as pessoas certas ali, em termos de incentivos, entrosamento, às vezes você já conhece a pessoa e traz pra dentro. Total. Então tudo isso ajuda e os retornos também têm ajudado, né? Acho que a performance dos fundos sendo bem, então isso contribui para a entropia controlada do... Então essa é a parte de multimercados, Colas. Aí para fechar aqui o nosso programa, vamos falar de ações, que é um caso mais específico no mundo de ações. Abraço pro Davi Cadon, baita de uma asset. Esse cara, vou te falar uma coisa. Você já falou com ele, né? Já bastante. Beleza. Uma das conversas que eu mais gosto de ter é com esse cara. Ô papo bom, cara. Esse cara é inteligente pra cacete e conversa de todos os assuntos, uma humildade bizarra. É aquela casa naquele escopo meio low profile, né? Então, puta, ainda não tivemos o privilégio de trazer o Davi no Stock Pickers. Segundo ele, nas discussões que a gente teve sobre isso, ele falou que ele não tá convencido do contrário, mas nem que também não, né? Quem sabe um dia eu tenho o privilégio de bater um papo com ele, nem que seja só sobre vida, sobre qualquer outra coisa, mas ele é um cara fantástico, fenomenal. A TB, como você comentou, é uma gestora low profile. Exato. Eles até publicam cartas anuais, e a gente trouxe a última deles aqui. E eles realizaram, recentemente, ao longo de setembro, o primeiro encontro anual. Um evento para reunir com investidores, repassar filosofia, alinhar algumas questões importantes para o business, para a estratégia. E eles completaram também, embora seja o primeiro encontro anual, eles completaram 3 anos. Então eles são um case muito low profile, até printei aqui do vídeo essa foto do encontro, né? Você tava lá ou não? Não fui. Não foi? Foi na semana que eu tava de férias, mas foi um evento muito elogiado, meio que nos moldes a lá Berkshire. Eu tô vendo aí. Tem até uma Coca-Cola ali, né? Mas, na verdade, a inspiração deles é um gestor da Suíça, Robert Vinal, que eles falaram, enfim. Mas, assim, tem vários pontos interessantes que daria para elencar aqui, né? Mas eu acho que o primeiro deles que eu queria destacar é o fato de que eles são a casa que investem tanto no Brasil quanto no mundo, ou seja, eles não têm restrição geográfica. E durante muito tempo... Em ações, mas também em dívida. Isso. Na estrutura de capital das empresas. Isso. Podendo investir em bonds também quando eles têm equity-like retornos, returns. Isso. E também na dívida pública aqui no NTNB do Brasil eles podem investir também. A premissa dele é o seguinte, né? Se os ativos estão baratos, a bons preços, ele, teoricamente falando, teria muito pouco NTNB ou nada, e estaria mais investido nos ativos. E ele pode escolher se ele compra a dívida da empresa ou a ação da empresa. E se o mercado não tá tão barato, tá caro, ele eventualmente pode ter menos exposição a dívidas e ações e mais exposição à própria NTNB, que é a faixa de custo dele. Então, assim, para ele investir na ação, a taxa interna de retorno precisa estar maior do que da NTNB, senão ele compra a NTNB. Sim. Mas, assim, essa questão da geografia, ela trigou, assim, uma reflexão importante, porque é muito comum no Brasil você ter esse certo preconceito do tipo, gestor brasileiro, o que ele vai fazer operando empresa lá dos Estados Unidos, da Europa? Isso é muito comum, né? A IP foi a primeira a desbravar esse mundo, investindo fora, depois a Dynamo lá com o Cristiano Souza. A Arbor Capital também faz isso há bastante tempo. O Davi e o Gabriel, eles também fazem isso há algum tempo, né? Porque eles começaram a fazer isso na Atmos, enquanto eles trabalhavam lá, e depois saíram para fundar a TB, eles são os 2 principais sócios. Então, eles fazem isso há algum tempo, mas foram construindo essa cultura de investimentos, principalmente enquanto TB.
Mas o argumento deles é que, dada a sua filosofia, como é que deveria ser, na verdade, a escolha da geografia ou do seu set de oportunidades? Você tem uma filosofia do tipo de negócio que você quer procurar e investir, para depois você pesquisar onde que esses negócios estão presentes. Porque o Brasil, ele já te dá um cardápio pronto, assim, né? Um cardápio que vai ter lá um grupo de commodities, um grupo de bancos, um grupo de utilities, setores regulados, financeiro, commodities, e um setor de consumo cujas perspectivas podem ser criticadas com bons argumentos, né, por gestores. Então esse set já está dado. E não evolui tanto, não muda tanto o nível de a composição da bolsa, IPOs, o tipo de negócios, inovação, disrupção, isso no Brasil muda pouco, né? Então, assim, tá dado. Se o cara nasce aqui no Brasil por um acaso, ele se obriga a comprar só essas empresas. Então, você tem um set de oportunidades e você cria a sua filosofia restrito a esse conjunto de empresas. O argumento deles é, tipo, não fazer lógica inversa. Eu vou criar minha filosofia e depois eu vou procurar qual é o conjunto de empresas que se enquadra nessa filosofia. Que é o que eles fazem. E as empresas que se enquadram, a maioria delas estão nos Estados Unidos, mas não se limitam aos Estados Unidos. Podem estar na Europa, por exemplo. Acho que a Ásia, não sei se eles já investiram em alguma empresa lá. Acho que, na verdade, eles têm uma empresa da Coreia do Sul, mas é uma coisa, um caso mega específico. Mas o ponto é, não tem restrição geográfica, contanto que você faça o dever de casa da sua análise e tenha o julgamento, e eles batem muito na tecla do julgamento, que é o mais importante nesse mundo. A parte de dado, eles até comparam o tal do Big Data versus Big Judgment, que é o que importa, esse segundo, né? Você tá inundado de dados, tá aprendendo coisas toda hora, e fala assim, cara, você precisa desaprender muita coisa aqui, deixar de lado conhecimentos, crenças pré-estabelecidas, etc., para fazer o julgamento, que é o que importa nas decisões de investimento, né? Na decisão se você vai aumentar, manter ou reduzir uma posição depois de um drawdown que a empresa está caindo. Você precisa ter essa filosofia muito bem estabelecida, você precisa ter uma capacidade de se manter investido numa empresa, mesmo e ela estando caindo, você precisa ter uma capacidade, eles tocam muito nessa tecla aqui no evento, que é o tal de resubscrever, não sei nem se existe essa palavra em português, né? Re-underwrite a ação conforme ela cai, que é a lógica do tipo, se eu tenho uma posição de 5% ou 10% na ação e ela cai, se eu aumento minha posição na queda, o meu preço médio vai ser melhor e se minha análise estiver correta e o preço só caiu por conta de uma especulação de mercado, uma coisa idiosincrática de curto prazo, e a ação se recuperar no tempo, o fato de você comprar na baixa te confere um rendimento melhor, né? Uma TIR, uma taxa interna de retorno melhor para esse investimento. E aí que muito do valor gerado pelo gestor ativo ele vem. Então você precisa, quando você investe, ter a capacidade de entender como que eu vou me comportar quando essa ação estiver despencando. Eu vou ter a capacidade de aumentar a posição e é isso que eles buscam. Eles buscam investir nos negócios que eles tenham conforto a ponto de entender, num cenário de ação despencando, entender que eles poderiam aumentar ainda a posição. Esse é o tamanho do conforto. E aí, para isso, eles buscam os melhores negócios do mundo, em linha com a filosofia deles, né? Que até peguei uma colinha aqui, né? Mas eles tocam muito na tecla de 3 pontos, né? Que empresas que têm retorno marginal crescente, inserida num modelo de negócio com efeitos de rede e com alta alocação de capital. Eles até adicionam um conceito de economic franchise, o valor de franquia da empresa, mas que é um conceito até que eles mencionam o Buffett, que ele falava lá na década de 90, né, mas que trazendo para o mundo atual, isso se aplica, né, para essas empresas agregadoras de demanda que eles citam, né, para o portfólio deles. E, enfim, até no encontro anual deles, eles trazem alguns dados interessantes, que é o fato de que quando você olha o S&P, né, o índice de ações americanas, e você tira
as 7 magníficas no período ali dos últimos 20 anos, esse índice, ele foi um índice mediano, né? Ele perdeu, por exemplo, para o DAX, o índice da Alemanha lá de ações. Ele também, em termos de crescimento de lucro, tem uma janela acho que de 10 anos. Essas empresas, as S&P 493, elas tiveram um crescimento de lucro menor do que as empresas brasileiras. Petro, Vale, as empresas domésticas, digamos assim. Né? O problema do Brasil é que os melhores modelos de negócio do Brasil, eles argumentam, até tiveram métricas de crescimento de lucro interessantes nos últimos 10 anos. O problema é que o múltiplo de partida ele estava muito alto. Então, isso implicou em retornos medíocres, né? Então, que é o que a gente viu na Bolsa Brasileira nos últimos 10 anos. Tô falando muita coisa, mas aqui realmente é um conteúdo longo, né? Mas, assim, eles falam diversos ensinamentos que, inclusive, o intuito de ele falar essa parte de filosofia, que eu tô repassando aqui para os nossos ouvintes, é de você fazer com que o seu investidor cotista entenda como você pensa. Porque é trabalho do gestor também a comunicação. Porque não adianta nada você ter um ótimo histórico de retornos que na baixa, nos momentos de curto prazo de queda, o teu investidor vai e sai e não pega o retorno composto no tempo. Então a comunicação ela serve para você alinhar a tua filosofia, o teu perfil e estilo de investimento com o que o investidor espera daquilo, né? Você precisa ter isso o mais bem alinhado possível e no limite o investidor que não concorda, você deveria nem desejá-lo na sua base de investidores, né? Estressando aqui o argumento. Então, um pouco do que eles argumentam no encontro anual deles, acho bem interessante. Perfeito. Muito bom. TB dando aula. O que mais nós temos, Davi? E com isso, a gente trouxe um único caso aqui no mundo de ações. Sim, então a gente chegou ao fim. Chegamos ao fim. Então tem o quê? Do nosso programa. Vai dar uma diquinha bacana pra galera? Final Agora de semana, a gente aquela coisa, aquele conteúdo. Passa pro momento das dicas culturais. Exatamente. O que você trouxe de bom aí pra gente, vai? Fiquei pensando, porque não tem uma dica de livro, de Cara, site. você tá sem dica. Se você tá sem dica, ferrou. Tem uma galera que todo mês, tô lendo livro tal, eu não consigo. Então eu leio de maneira mais lenta. Trabalha, no último eu já dei uma dica de um livro. Que você ainda tá lendo. Tô lendo ainda da música, né? Tô no outro mês e o Davi fala um livro. E aí eu pensei em filmes, na parte de que é bem interessante também, mas uma coisa que, tentando trazer algo diferente, né? É muito comum você ouvir dica de filme, série, e existe um nicho que é um nicho de curta-metragens que é muito bem, tem conteúdos muito bons. Curta-metragem é um filme de 20 minutos, por exemplo. Você gosta de special seats mesmo. Boa. Que acho que até tem categoria de Oscar, né? Pra curta-metragem, etc. Sim. Acho que no passado era muito mais comum e depois... Eu particularmente, historicamente, vi muito pouco, né? Mas tem até vídeos no YouTube. Veja esses 8 curtos. Eu queria falar de um deles, que se chama... Tá no YouTube. Vídeo de filme de 20 minutos. Se chama Stalled. Stall de parado, estacionado. A tradução acho que nem tem em português, não. Tem legendado em inglês, em português. Mas é basicamente um curta que envolve viagem no tempo, paradoxos. É uma coisa que você não vai entender porra nenhuma. Bem interessante e complexo, mas é um tipo de conteúdo de ficção, digamos assim. Que fica aqui a minha dica para quem quer procurar um conteúdo diferente para curtir aí a sexta-feira e o final de semana chuvoso nesse clima de São Paulo. Nesse clima londrino de São Paulo. Ou se você tá fora, bom para você. Se você tá num clima de sol, melhor ainda. Na tua terra natal vai estar como, será? Tá chovendo? Ventando. Agora tem a temporada do kite. Tá bom, eu vou dar 3 dicas, mas porque eu acho que o bastidor foi muito bacana. A primeira delas foi o episódio do Stock Pickers com o Alexandre Miller.
Eu queria recomendar ele para vocês porque a gente não ficou falando de mercado, a gente não ficou falando de conjuntura. Tem isso no final, mas é uma passagem super rápida. A gente focou muito em comentar um pouco da migração do Classic Alpha para o Alternative Alpha nos Estados Unidos e o porquê isso aconteceu com criações de companhias como Apollo, Blackstone, etc. E por que isso pode eventualmente acontecer no Brasil e esses fenômenos, o que explicam esses fenômenos, né? E um pouco da estrutura do setor financeiro do Brasil. Então, pô, ficou bem legal, assim, o próprio Miller chamou de desafio, foi um desafio que eu fiz para ele, né? Então, acho que ficou uma conversa muito bacana de um cara que era um gestor de crédito. Eu vejo ele muito mais hoje como um empresário de fato do que necessariamente falando só um gestor. A segunda sugestão que eu dou, e aí reforçando o que eu acabei de falar, o episódio com o Aurélio Bicalho da Vinland, que eu acho que foi uma aula de cenário. Ele é um dos economistas mais respeitados e citados nos bastidores do mercado. Todo mundo que eu conheço, sendo da Vinland ou não, que eu conheço, gosta de falar com ele. Então acho que foi um papo muito completo sobre cenário. E no final ele fala um pouco sobre a filosofia de investimento que está dando tanto certo ali no macro que você mostrou. Então eu acho que vale a pena acompanhar. E para fechar, o último episódio com o Bruno Serra, do Itaú Janeiro, pô, um dos melhores fundos da indústria. Eu tive a experiência de sair do episódio, um economista que eu e você conhecemos de uma gestora relevante. Veio com muito respeito perguntar a opinião dele sobre coisas, e virou ainda para mim e falou, pô, tem que respeitar, o cara tá, né, indo super bem e tal. O mercado tem um pouco dessa de cara crachá com performance, né? E ele tá fazendo um trabalho espetacular junto com o time do Janeiro, então, pô, acho que vale muito a pena acompanhar. Já antecipo que nos próximos episódios nós teremos gestoras novas que não deram entrevista. Tô buscando uns nomes também desses que falam menos. Então acompanha aí que até o final do ano vai ter bastante novidade aqui no Stock Pickers. Vai ter novidade no Carteiros. E no canal como um todo, ano que vem a gente vai estar de cara nova, um monte de coisa nova aí, Davizão. Você vai ter que mudar o estilo de roupa. Brincadeira. Não, brincadeira. Mas é isso, turma. Essa é a minha sugestão cultural. Davizão, obrigado. Mais um carteiro juntos. Vamos sobreviver à chuva aí. Pra você, mês que vem, tem mais carteiros do condado. Um beijo. Tchau.